Se você é uma pessoa que vai começar a investir na Bolsa de Valores agora, você precisa entender algumas coisas e não cometer alguns erros que eu mesmo cometi há 3 anos atrás. Então, nesse vídeo, eu irei te falar algumas coisas que você precisa tomar cuidado para que depois você não venha se arrepender e irá dizer como algumas pessoas falam por aí: olha, esse negócio de mercado, de bolsa de valores não presta, esse negócio de mercado, isso está por fora, isso é pirâmide, toma cuidado. Então, vamos lá comigo. Primeiro cuidado que você que é iniciante na bolsa precisa tomar: vocês não podem escolher ações e nem fundos imobiliários porque vocês gostam, porque esses fundos ou essas ações, elas de alguma maneira fizeram parte da infância de vocês. Queridos, a tendência de uma pessoa quando vai iniciar nesse mundo da bolsa de valores é escolher alguns ativos ou algumas empresas porque elas gostam. Aí a pessoa vai, um exemplo, vou dar para você, vou escolher a Casa Bahia, não vou escolher a Loja Americana, não vou escolher, né, aquela firma, aquela empresa de refrigerante que eu tomava com a minha mãe quando eu era pequenininho. E não é dessa maneira que vocês devem escolher os ativos a qual vocês irão aportar. Vocês precisam escolher ativos que tenham fundamentos. E quando nós falamos sobre fundamentos, você precisa entender uma coisa. O que significa isso? Você precisa ficar de olho, querido, no PL, no PVP, no ROI, no dividend yield. Você precisa entender um pouquinho sobre a questão do setor que essa empresa ela está atuando. Você precisa entender sobre a governança. E se você entrar num site chamado Investidor 10, assim como tem outros por aí, vocês conseguem ver os relatórios tanto das empresas quanto de fundos imobiliários. Então vocês precisam escolher ações e também fundos imobiliários que tenham fundamentos, e não porque você acha legal, não porque é nostálgico para você. Então essa é a primeira questão. Segunda questão, você que é iniciante, não pulverize a sua carteira, mas aprenda a diversificar. E qual é a diferença de pulverizar e diversificar? A diversificação, nós estamos falando, querido, você alocar em ativos diferentes. Um exemplo que eu vou dar para vocês: vocês vão comprar algumas ações de bancos, ações de setores de elétrica, também de saneamento, água, ou sendo os setores perenes, como todos aqueles que já investem há algum tempo, já estão, né, carecas de saber. Agora, pulverização é uma coisa. Um exemplo que eu quero dar para vocês: vocês têm R$100 na mão de vocês, aí vocês vão investir, aportar esses R$100, comprar ativos. Aí com esses R$100, suponhamos que você consegue comprar 30 ativos com os R$100. Você diversificou? Não. Você pulverizou. Você comprou uma porção de ações, uma porção de fundos imobiliários e, na verdade, quando você for para a questão da sua rentabilidade, você não irá ganhar nada. Já vai ganhar pouco, porque é começar com R$100. E com a carteira pulverizada, a sua carteira ela não vai tomar tração. Então, aprenda essa diferença, o que é diversificação de produtos e também de pulverização, porque vocês podem cair no mesmo erro que eu, né, caí há uns 3 anos atrás, quando eu comecei a investir. A minha carteira ela ficou um pouco, né, pulverizada e não diversificada. Terceiro ponto que vocês precisam atentar: não abandone as suas carteiras depois que vocês investirem. É natural que uma pessoa, quando começa a investir, ela ainda está, né, com aquela mentalidade de poupança, porque a poupança coloca o dinheirinho lá e tal, e você, bem dizer, esquece aquele dinheiro. Não. Se tratando de fundos imobiliários, se tratando de ações, renda fixa, não é que você vai ficar na paranoia, na loucura de 5 minutos ou 3 vezes por dia, você ir lá no seu banco digital, lá na sua corretora, e dar uma olhada para ver como é que tal, subiu, desceu e tal. Não
não é isso não. Mas vez por outras, vocês precisam aí agendar de 15 dias, uma vez por mês, não sei. Vocês precisam lá dar uma olhada para ver como é que está a carteira de vocês, como é que está em relação ao CDI. Então vocês precisam estar de olho. Até mesmo, querido, outra verdade sobre esse assunto de não abandonar a carteira vocês irão fazer alguns ajustes ao longo do tempo. Esses ajustes, eles precisarão acontecer. E por que isso, NJ? E a resposta é simples. Primeiro, querido, as ações e os fundos imobiliários, com o tempo, eles podem perder os seus fundamentos. E é natural. Uma empresa começa muito bem, de repente você escolheu uma empresa que não é do setor chamado perene, uma empresa mais nova, mais recente, e fazia muito sentido aos seus olhos, mas com o tempo ela perdeu aqueles fundamentos, então é natural. E a outra questão também, talvez você está entrando hoje ou vai entrar, quando você for fazer o seu cadastro lá, querido, na corretora, você coloca lá, o meu perfil é moderado, mas talvez com o tempo você vai perceber que você já é alguém mais agressivo, alguém mais arrojado, então você vai trocar lá na corretora a questão do seu perfil, você vai querer colocar alguns ativos mais apimentados, ou vocês irão mudar a estratégia de vocês, então isso é natural. Então vocês não podem montar uma carteira e abandonar, deixar lá e dar bel prazer, e que minha carteira de investimento, que ela se vire por conta própria. Não, você precisa acompanhar ela de tempo em tempo. Quarto e último lugar, entenda que a Bolsa de Valores não irá deixar você milionário a curto prazo. Isso é uma grande verdade. Quando você ouve sobre Bolsa de Valores e tal, mercado financeiro e tal, e às vezes você vê alguns plays aí no YouTube falando, e tudo, ganhei dinheiro na bolsa e tal, ganhei e tal, vendi e tal, olha, tive um retorno muito bom e tal. A maioria desses camaradas, eles já estão há anos investindo. Então, quando eles vêm e fazem um vídeo como esse, a maioria deles só te passa o resultado da carteira deles. Mas eles já são investidores, né, há 15, 20, alguns até 30 anos. E se tratando do Barça, então, só Deus sabe quantos anos ele tem. Então, entenda bem uma coisa, que você não pode se comparar com essas pessoas. Então, entenda que a Bolsa de Valores, a curto prazo, ela não vai te deixar milionário. Agora, para você se tornar um futuro milionário através da Bolsa de Valores, vocês precisam fazer algumas coisas. Primeira coisa, vocês precisam aportar todos os meses religiosamente, e não só tirar dinheiro do seu bolso para aportar, mas vocês vão ter que reinvestir os proventos que caem também na corretora de vocês, oriundo do pagamento das ações e dos fundos imobiliários. Então essa é a primeira questão, se você quiser se tornar um futuro milionário em relação à Bolsa de Valores. Segunda questão, tenha uma mentalidade médio para longo prazo. Entenda bem isso, criatura de Deus. Quem investe não pode estar olhando, né, para a semana que vem. A nossa visão precisa ser uma visão de anos, décadas até. Para quê? Para que os anos vão se passando e aqueles ativos que você comprou, que vocês compraram, eles irão se valorizar juntamente com os aportes de vocês, ou seja, o acúmulo de cotas e o revestimento dos proventos de vocês, e então vocês podem se tornar futuros milionários. E terceira verdade, para nós fecharmos esse vídeo, é o seguinte: depois que você montou a sua carteira e escolheu bons ativos, vocês precisam deixar a carteira de vocês em paz. Nelson, você não acabou de falar, ô NJ, aqui, eu tenho que ficar olhando a minha carteira e tal, e ajustando, sim, quando há uma necessidade. Mas tem algumas pessoas que, quando olham os seus investimentos, elas veem o seguinte: cara, eu aportei 1.000, eu tô olhando aqui, cara, os meus 1.000 se transformaram em 850. Aí a pessoa vende, compra, vende, e a pessoa está atrapalhando a sua própria renda.
rentabilidade. Se você fizer isso, queridos, os juros compostos, eles irão te abandonar, irão abandonar a sua carteira, irão abandonar os seus investimentos. Você precisa entender o seguinte: se você fez um trabalho bem feito em escolher boas ações, escolher bons fundos imobiliários, ainda que no futuro você venha fazer pequenos ajustes, mas vocês não vão ficar na loucura de vender, comprar e vender toda hora, a todo momento. É por isso que tem muitas pessoas que agem dessa maneira e falam que a Bolsa de Valores é golpe, uma pirâmide, não presta. Porque as pessoas estão, tomando essas atitudes erradas e depois elas querem ter ou tirar lucro da Bolsa de Valores, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, meu povo. Peço aquele favor a cada um de vocês. Se inscrevam nesse canal. Já somos 136 pessoas. Obrigado, queridos. Obrigado. Então, vamos que vamos. Deixa aí um comentário aí. Compartilha esse vídeo. Fale alguma coisa se esse vídeo de alguma maneira ele te ajudou. Um abraço e fui, minha base.